E nesse primeiro bloco do nosso AppTV, nós vamos conversar com o professor Ângelo Otávio Blois, que é especialista em ginástica laboral e programas de qualidade de vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina. Estamos à disposição. É um prazer ter você aqui com a gente. Aliás, tem crescido muito os quesitos bem-estar, qualidade de vida. O mercado se abriu exatamente para trazer isso para o nosso dia a dia e você vê a fomentação das pessoas irem em busca. Só que o seu trabalho já começou há muito tempo. Acho que sem essa onda ou esse modismo, como a gente também pode dizer. Qual foi a tua sacada para exatamente pensar nisso há tanto tempo, em algo que você sabia que ia ser fundamental nos dias de hoje? Na verdade, é só a gente olhar um pouquinho para a história, né? A ginástica laboral, os programas de qualidade de vida, eles vieram para o Brasil na década de 70. Só que eles acabaram dando uma engessada, porque os professores, as pessoas que tentaram implantar, olharam para esses programas muito como uma forma de recreação. Então, alguns empresários olharam para aquilo e falaram, não quero ninguém fazendo bagunça aqui na minha empresa. Né? Então, foi o primeiro ponto que bloqueou no Brasil a chegada bem-sucedida da ginástica laboral. Na década de 90, com o boom dos computadores, os caixas, né, de banco principalmente, começaram a ter problemas. Né? E aí eu já estava terminando minha faculdade, comecei a fazer alguns estágios em empresas para ver esse tipo de problema e aonde você pode atuar com a prevenção. Porque falar em qualidade de vida é só falar em prevenção. As pessoas que procuram o depois, ele não está procurando prevenção. Ele está procurando uma receita milagrosa, um remédio lunático, alguma coisa para resolver um problema dele momentâneo. Né? E aí eu já terminei minha faculdade em cima desse tipo de projeto e acabei pegando o reinício, vamos dizer assim, da implantação desse tipo de programa no Brasil. Porque no mundo isso já ocorre há algum tempo. Porque um bom empresário sabe que se ele investir hoje na prevenção, ele vai economizar dinheiro. Sem dúvida. Né? Porque tem gente que ainda acha que ele está gastando. Esse é o problema. É você entender que você está investindo. Como investimento, exatamente. Né? É fato. E agora, o que é exatamente ginástica laboral? Porque a gente fala muito, mas muitas vezes não sabe a definição. E também outro ponto, Ângelo, como diferenciar a ginástica laboral da ginástica que a gente fala, vou fazer ginástica, né? Ou tem até um outro termo. Vamos primeiro a ginástica laboral em si. É um programa de exercício que eu realizo dentro do local de trabalho. Qual que é a diferença, vamos dizer assim, da boa ginástica e da ginástica não tão adequada? Que às vezes para otimizar um custo, otimizar um público, o cara para a empresa inteira e dá uma aula de 10 a 15 minutos para aquele grupo todo. E a ginástica laboral é uma coisa mais específica. É eu ir lá no posto de trabalho daquela pessoa, por exemplo, você trabalha mais sentada, né, trabalha em uma postura estática. Eu venho aqui e vou dar um determinado exercício para você com uma duração de 10 a no máximo 15 minutos. Por dia? Por dia, diário. Tá? Vou numa área que o pessoal trabalha com esforço físico, uma área de manutenção, são outros exercícios. Então não dá para eu generalizar. Então, para a gente resumir, a ginástica laboral é um programa de exercícios específicos, com base em alongamentos. Certo. Por quê? Eu não quero cansar o trabalhador, eu quero preparar ele para o trabalho. Então, quando eu vou fazer uma ginástica laboral antes que ele comece a trabalhar, a nossa ideia é o que é? Preparar o grupo muscular dele que ele mais vai usar durante o trabalho. E aí o efeito dele vai ser muito melhor. Vamos jogar essa estafa dele lá para o final do turno, né, porque ele está bem aquecido. Imagina um atleta que entra em campo sem um bom aquecimento. Ele tem risco de machucar, até ele esquentar num jogo, o outro cara já passou por cima. E no trabalho é a mesma coisa, você está em atividade física. Então isso precisa ser muito bem esclarecido, não só para o empresário, mas para o colaborador também. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente chega para dar uma aula de ginástica laboral e o próprio trabalhador que vai receber o benefício se recusa a fazer. Fica, né? Opa, exatamente. Não tô aqui para malhar. E não tem nada desse conceito, né? Mas é porque a implantação não foi bem feita. Porque antes de você chegar lá com qualquer aula, com qualquer oba-oba, você tem que explicar para o cara. Você tem que trazer o cara para uma conversa, tem que explicar qual que é o benefício que ele vai ter em fazer, qual que é o malefício que vai acontecer na vida dele se ele não fizer. Agora, falando da laboral, a gente está focando muito em empresa, né? Que você citou exemplos de empresa. Ela tem um outro norte também, de repente, no dia a dia, ou é focado realmente para empresas, para essas atividades? Isso é uma coisa que a gente tenta expandir mesmo, né? Você tocou num assunto que é muito pertinente. A ginástica laboral, o próprio nome ela já diz, né? Ginástica no trabalho, no labor, né? Mas a ideia seria diferente. Eu não precisaria ter o meu emprego, na verdade. Porque qualquer ser humano precisa entender que para ele sair da cama bem, ele precisa preparar o corpo.
para ele fazer qualquer tipo de atividade, seja um pouquinho mais além do que o seu estado passivo, né, do seu estado de repouso, ele precisa preparar o corpo. Precisa avisar, ó, eu vou pegar uma caixa agora. Esse é o foco, Esse né? é o foco. Só que como não acontece, né, nós não viemos com manual de instrução. Né? Quando você nasceu, o médico não entregou lá, está aqui o seu manual de instrução. Não entregou. Então, cada um tem um estilo de vida, cada um foi criado de um jeito, cada um tem a sua receitinha mágica para dor, né? Cada um tem a sua receitinha mágica para emagrecer, tem suas dietas da lua, né? Então, acontece assim, é muito individual quando a gente fala em qualidade de vida. Por isso que eu, né, particularmente, toda a minha equipe, nós defendemos um slogan muito claro. Qualidade de vida depende muito do estilo de vida de cada um. Não tem receita de bolo. Se você me falar assim, então me fala aqui, o nosso telespectador, o que eu devo fazer a partir de agora? Não sei. Sim. Eu preciso conhecer a pessoa, preciso conhecer o estilo de vida dela, preciso tentar encaixar atividade física, bons hábitos, combater os vícios nocivos que ela já tem, que todos nós temos, né, um ou outro. Então eu preciso ter esse papo direto. E isso que a sua empresa, a City Vida, se especializou? Em cuidar exatamente desse ponto, em grandes e pequenas empresas também, que foco que vocês trabalham? Isso, a gente não tem uma carta de clientes assim, só multinacionais ou só empresas aqui da região. A gente atua assim, em qualquer convite que a gente tem, mesmo que a gente tenha certeza que o meu custo vai ser um pouquinho mais elevado para aquele momento da empresa. Mas por que a gente não recusa nenhum convite? Para tentar levar o conceito. Para que ele não procure um qualquer profissional para pôr ali dentro. Exatamente, o custo tem vindo da sua formação. Exatamente. Não adianta alguém achar que se formando já sabe fazer, já conhece tudo, já demanda tudo. Isso é fato. É fato. Às vezes eu me deparo com alunos, né, saindo de faculdades muito mais técnicos que eu, muito mais atualizados, né? Porque eu me formei há alguns anos atrás. Mas ele ainda não tem um pouquinho daquilo que a gente tem só com o dia a dia, que é a experiência do contato, é a prática. Aí você vê que ali não vai dar, entendeu? E o colaborador sente isso, né? Quando você chega para dar uma aula, você passa uma credibilidade, que mesmo que ele não goste, ele fala, não, eu vou fazer porque é bom. E isso faz a diferença, né? Agora, por exemplo, a gente aqui, né? Quem trabalha muito tempo sentado, como que pode? Vamos aproveitar uma consulta aqui até, para evitar, né? O tempo inteiro sentado. Como fazer, então, para que realmente não tenha aí alguma consequência ao longo do dia a dia? A quebra de rotina. Se você tem uma jornada de trabalho em que, vamos colocar aí 90% do seu dia útil, aí você está na posição sentada, você tem que quebrar essa rotina. Qual que é o indicado ali no pé da letra na literatura? De 2 em 2 horas, mude a postura. Então você levanta, dá uma espreguiçada, joga o corpo, a gente pode até mostrar alguns movimentos aqui sentados mesmo. Mas que você quebre essa rotina. Vamos fazer. Vamos lá? Vamos. Vamos imaginar que nós ficamos aqui 2 horas sentados batendo papo. Certo. Né? Apesar do papo bom, mas o corpo não vai aguentar. Então, qual parte do seu corpo você acha que está sendo mais afetada? Na coluna. Sua coluna. Por quê? Essa pressão sentada faz o quê? Você relaxa a musculatura abdominal. Joga tudo para ela. Que segura a sua coluna. Então, quem está mantendo o seu corpo aqui são a musculatura paravertebral e ela, que não vai aguentar. Então, o que a pessoa faz normalmente? Se eu falasse para você agora, dá uma mudada aí. O que você ia fazer? Qual movimento que você acha que ia trazer conforto? Tá, eu acho que eu ia fazer assim. Isso aí. Você está fazendo o que com a coluna? Continuando em cima dela. Sim, totalmente em cima dela. Exatamente. Outra coisa que as pessoas fazem, elas fazem uma hiperextensão. Espreguiça para trás, o famoso, né? Verdade. Que também não é legal. Né? Porque a coluna não aguenta esse movimento de hiperextensão. Então, qual seria o movimento mais indicado? Vou fazer devagar aqui por causa do painel. Você joga a sua cadeira para trás e relaxa o corpo para frente. Simples. Simples. Para você ganhar um espaço entre as suas vértebras, para deixar ela respirar um pouquinho. Eu até senti o movimento que a coluna vai se apoiar. Ela já vai lá para trás. Uau. Tá? À medida que você vai fazendo isso com uma frequência, você vai interromper já a mesa, já vai para as pernas. Entendeu? Vai jogar um movimento. A inspiração e a expiração é muito importante. Também. Você trabalhar esse movimento muscular, né? Que a gente... E tem um tempinho para soltar. Você está trabalhando com a musculatura acessória. Então, isso é importante. O nosso corpo, ele vive por estímulo. Tá? Se você não mexer com ele, ele vai ficar quietinho. Ele fala, por que eu vou usar sendo que eu não estou sendo solicitado? Então, de tempos em tempos, você precisa mexer. Outras coisas que as pessoas fazem que é inadequado, né? Principalmente mulher, por incrível que pareça. Dificilmente a mulher senta e apoia os 2 pés no chão. Então, ela está sempre com a perna cruzada para trás, algumas sentam em cima da perna, né?
Então isso está fazendo o quê? Está dificultando o retorno venoso. São as duas plantas do pé? As duas solas do pé no chão, bem firme, entendeu? Às vezes a cadeira não está numa altura adequada, ela fica com o pé balançando, entendeu? Então tudo isso acaba prejudicando o quê? Circulação, retorno venoso, pressão. Então são detalhes que assim, é simples. Mas se eu falo hoje com você, quem sabe daqui meia hora você já esqueceu. Então, quando o professor entra na sala de aula, quando o professor entra no ambiente de trabalho, a hora que a pessoa vê o professor, ela já se ajeita. Né? Parece que é o chamado, né? É o chamado. Agora, a gente está muito comentando nessa rotina do dia a dia de uma empresa, mas vocês também proporcionam eventos específicos, corporativos, para estar sempre movimentando a empresa em torno desse foco? As empresas focadas, de fato, em promover a qualidade de vida para o colaborador, no calendário anual dela, existe uma série de datas que a gente promove saúde. Que interessante. Né? Dia Internacional da Mulher. Exemplo, tá. Entendeu? Hoje nós já criamos o Dia do Homem. Muito bom. Né? Que a gente chega com uma blitz postural e uma blitz da pressão arterial. Tá. Entendeu? Que são coisas que são doenças silenciosas, né? Então a gente aproveita essas datas. Aí Dia dos Pais, Dia das Mães, o mês das crianças. Você fala, poxa, mês das crianças dentro da empresa? Porque educação e a promoção da saúde precisa ser na vida do colaborador. Por exemplo, normalmente uma empresa, quando ela fala assim, eu vou montar um programa de qualidade de vida, qual é o primeiro local que ela quer mudar dentro da empresa? Quando ela vai... Ela falou assim, vou mexer na saúde do pessoal. Aonde que ela vai reformar o primeiro lugar? Ela vai para o restaurante. Restaurante, fato. Que já associa que a pessoa está comendo mal, que a pessoa come muito. Pensa que né? é ali. Que é ali. O cardápio. Tal, aí vem os pratos primavera, prato light, prato não sei o que e tal. Legal. Fato. Né? Um bom começo. Né? Beleza. Mas se você não está com a sua equipe estruturada, o cara come certinho na hora do almoço, que é a hora que ele está na empresa. E o resto do dia dele? Entendeu? Então você tem que levar o conceito para dentro da casa da pessoa, porque senão a coisa não acontece. Ele vai fazer 10 minutos de ginástica laboral. E na casa dele, ele deita no sofá, que já está marcado lá de tanto ele deitar daquele jeito, né? Acaba dormindo na frente da televisão, acorda já se espreguiçando tudo torto. Né? Então, quer dizer, você não levou o conceito para ele. A hora que ele chega para a sua aula, aquele corpo está preparado para machucar. Né? E não para se mobilizar em sentido da boa postura. Muito bom, muito grata pela sua presença aqui com a gente, por trazer um pouquinho do seu conhecimento e para a gente abordar sempre a importância do especialista. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Até o próximo encontro, viu? Gente, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre os melhores momentos do julgamento do Fast Video. O nosso app TV volta já.